E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu não vou aparecer porque eu tô com a luz do quarto desligada e também vou falar baixo porque as meninas estão dormindo. Eu fiquei o dia inteiro tentando fazer o vídeo que eu quero fazer pra vocês do livro Sapiens, mas eu acho cada vez mais injusto de um livro tão legal assim eu fazer um vídeo sem ter lido inteiro. A primeira parte dele é bem profunda e eu acho que cabe um vídeo só da primeira parte, das primeiras 100 páginas ali, mas a verdade é que eu estou entretido na leitura e talvez eu escolha terminar para depois fazer o vídeo que eu falei que a gente ia começar nas ideias desse livro e terminar lá na Bitcoin. Mas eu não sei também, quem sabe amanhã não sai. É que aí eu vou lá e me deparo com isso daqui, né? E aí eu sinto vontade de falar. E como é uma coisa que não demanda a mesma reflexão, que não demanda a mesma organização, que não demanda a mesma... Eu não sei, porque esse livro aqui ele é tão fantástico que não é algo que eu esteja à altura para falar e eu tenho que caprichar muito nas minhas ideias para tentar passar minimamente alguma coisa legal assim para vocês. E isso daqui é o tipo de coisa que a gente vê com o fígado mesmo, né? E sente, se frustra e quer falar a respeito. E é engraçado que a internet ela se divide entre quem bate palmas pro post desse cara e quem repudia e chama o cara de burro, de anta, de jumento, de imbecil mas a gente sempre tem que ir um pouquinho além, né? É diferente de ser a favor ou de ser contra. Você lembra daquele vídeo da Janaína Pascoal em que a gente conversou por que é que ela fala o que ela fala? Que o que ela pensa de verdade é menos importante do que o público que ela alcança com aquela mensagem? Então a gente se pergunta, horas, por que esse tipo de post existe? Porque esse post é uma cebola, você pode descascá-lo em camadas, né? Então, vamos lá. A primeira camada, se você realmente nem descasca a cebola e nem pensa a respeito e nem tem uma base... uma base do caminho para reflexão, você quer para questionar isso. Então você bate o olho nisso daqui e fala, não, realmente, as escolas de carnaval, elas mexeram com Jesus e o castigo foi coronavírus, o castigo é pandemia, o castigo é não ter ninguém na Sapucaí, não tem ninguém em sambódromo nenhum, e o Brasil está tendo a sua economia impactada em 8 bilhões, acho que é 8 bilhões, né, a estimativa média da receita do turismo. Me corrijam aí se eu estiver muito enganado. Mas aí você começa a descascar essa cebola e fala, será que é isso daí mesmo? Aí você fala, não é possível. Tem alguma coisa errada. Primeiro, esse desfile aí, aqui, ele foi em 2019, não foi em 2020. Então, tipo, Jesus demorou um ano para ficar putaço e mandar a pandemia, porque se isso aconteceu no começo de 2019 e só no começo de 2020 o bicho começou a pegar, também depois do carnaval, então Jesus está com delay, mas vamos além. Isso daqui vai uma encenação. A escola de samba, ela fez a mesma coisa que o filme Paixão de Cristo faz, que é mostrar todo o sofrimento de Jesus e depois o retorno dele em esplendor e em glória e a salvação e tudo aquilo que simboliza o sacrifício dele, que aliás está sendo bem retratado aqui. Este embate de Jesus e o diabo, ele é representado de forma artística e qual é o desenrolar dessa história? No desenrolar da história, o bem vence e Jesus vence e vence da maneira que o amor cristão vence, que é com o perdão. Então tem uma grande desonestidade e essa desonestidade ela remonta lá do começo da pandemia, porque nós temos escritórios do ódio, né, fazendo esse tipo de meme todos os dias e fazendo esse tipo de publicação todos os dias, às vezes assumidos por ministros e às vezes não, às vezes simplesmente cai no WhatsApp e começa a ser compartilhado. Então tem uma produção aqui, mas essa produção ela não está
por exemplo, tirando fotos ou acessando as fotos do desfecho disso daqui, ou do final disso daqui, ou do clímax disso, ou do encerramento disso. Ela está pegando somente essa parte porque ela é emblemática e porque ela conversa com o público-alvo desse tipo de post. Então é como se nós pegássemos qualquer filme a respeito da morte de Jesus Cristo e dissesse que todos aqueles que representam o sofrimento dele estão causando o sofrimento de Jesus naquele momento da encenação. Ou seja, se você for numa cidade de interior em que o pessoal da própria paróquia se reúne e vai fazer um drama no dia da Paixão de Cristo e eles colocam Jesus representado por um ator sendo crucificado, então naquele momento todas aquelas pessoas mereceriam morrer de Covid porque elas estão matando Jesus e brincando com ele, quando na verdade a intenção desses grupos teatrais paroquianos não é essa, é simplesmente fazer uma representação de um momento da história do cristianismo que lhes é sagrado. Então tem um nível de desonestidade muito grande, não precisa ir muito longe para chegar nessa segunda camada de cebola. Nessa segunda camada, você fala, logo, Gilson Machado Neto é um imbecil. E só isso explica esse post dele, e a gente tem que tratá-lo como o imbecil que ele é. E essa é a segunda camada, mas aí você tira essa camada também e começa a se perguntar, por que é que esse tipo de post existe? Bem, esse tipo de post existe porque Gilson Machado Neto já trabalha numa campanha para 2022, para o ano que vem. E a campanha de 2022, que tem sido projetada desde 2018 e que mudou drasticamente com a vida da pandemia, ela trabalha na construção de um pensamento, na construção de uma narrativa para interpretar esse mundo. E em relação a isso vai ser muito importante o próximo vídeo que a gente for fazer sobre esse livro Sapiens, porque de maneira brilhante esse escritor ele começa a explicar para a gente o quanto o Sapiens ele se destacou de todos os outros primatas a partir do momento que ele foi capaz de ficção e a partir do momento em que ele foi capaz de imaginação coletiva e a partir do momento em que a cultura começou a ser capaz de construir tecidos sociais, porque ela reúne uma série de pessoas que enxergam o mundo da mesma forma. Então é muito importante para que haja uma vitória da parte desses interessados da situação do governo atual. É muito interessante que eles mantenham uma retórica em pelo menos a maioria da população. Então, esse Gilson Machado Neto, ele não está preocupado com 5% da população que lê e interpreta bem o texto, que estuda e que se informa. Ele não está preocupado com 15% da população que tem o bom senso de descascar a primeira camada. Por quê? Porque essa parte da população ela não é suficientemente grande para que num regime democrático algum candidato chegue a vencer as eleições. Então, se alguém quiser concorrer a essas eleições com a verdade, com a honestidade e sem fazer uso desses artifícios, vai perder para quem faz uso desses artifícios de má fé, de construção, de guerra de narrativa, de construção de realidade alternativa, porque esse tipo de construção atrai para si pessoas que não conseguem descascar a primeira camada da cebola e que não têm um pensamento muito refletido a respeito da realidade que os cerca e que não têm acesso à internet. Tendo acesso à internet, não tem acesso ao repositório da USP, por exemplo, não entra em contato com um material muito sofisticado, muito elaborado, não consegue digerir isso, não consegue refletir sobre isso e muito provavelmente está limitado por um pacote de dados de celular que lhe permite apenas redes sociais e WhatsApp. E pelo WhatsApp ele se alimenta desse tipo de conteúdo. E esse tipo de conteúdo é suficiente para que a pessoa que não tem grande reflexão a respeito de como o mundo funciona, ela separe simplesmente o mundo numa dicotomia de bom e mal, e ela queira estar do lado do bem. Então, quando
ela já se sente representada por um presidente que se alia à bancada evangélica, que se diz cristão, mas que tem na sua arminha ali aquele símbolo, né, quando o cristão ele começa de maneira não refletida a imaginar que uma pistolinha de mão ela é um símbolo cristão, de amor cristão, é porque já confundiu tudo mesmo. E aí, para ela, o que importa não é a reflexão a respeito daquilo que acontece, e sim qual é o lado do bem. Qual é o lado do bem? E para uma pessoa dessas, esse tipo de imagem é o suficiente para aquilo que ela precisa naquele dia. Ela precisa de uma explicação do porquê a vida dela está tão ruim. Ela precisa de uma explicação do porquê que a barraquinha de água de coco dela, que funciona há 20 anos, não funcionará esse ano porque não tem turista. Ela precisa entender por que a renda dela nesse carnaval será tão baixa, e por que a diversão dela será tão pouca. E como nenhum médico, nenhum cientista, como nenhum economista consegue chegar no âmago dela e oferecer o conforto que ela precisa. Porque quando a gente começa a falar de vírus, de pandemia, ela já veio de 1 ano de alimentação através de WhatsApp, que nutre a realidade dela da maneira como ela enxerga. Depois de 1 ano inteiro, isso daqui causa um alívio para ela nesse momento. De que se ela está sofrendo por conta de alguma coisa muito grande que faz muitas outras pessoas também sofrerem, e que são essas outras pessoas que são as culpadas. Então, quando o Gilson Machado Neto, ele diz, dá para entender quem manda, ou ter que desenhar, ou seja, vocês, pecadores, caçoaram de Jesus Cristo, e aí Jesus mandou uma pandemia, não para os caras da escola de samba, mas para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, inclusive para países que não conhecem o carnaval brasileiro. Deus decidiu punir assim igualmente todos eles. Mas você que sabe que você alimentado por WhatsApp, você que tem um coração bom, você que é do bem, você que votou no presidente, você que sabe qual lado é o mais poderoso, você está sofrendo tudo isso, mas tudo isso vai passar. E no fim das contas, Deus sabe de que lado você está. E o sofrimento vai ser muito maior do que para os outros. Então, o trabalho de aceitação dessa pessoa que está sofrendo muito pelas consequências da pandemia no carnaval e que não tem um acalento da sociedade no sentido de tentar lhe oferecer compensação pelo sofrimento, essa pessoa olha para essa imagem e nessa imagem ela encontra conforto. E é muito interessante que você não permita que essa pessoa descasque a primeira, a segunda ou a terceira camada da cebola, porque aí, mesmo que o efeito ele não seja carregado para a eleição, até para o efeito do cenário político atual, ele é sensacional. Por quê? Porque a pessoa que vê a barraquinha de água de coco dela vazia, ela poderia muito bem, num ato de revolta, e pesquisar um pouco a respeito do assunto e descobrir que nós fomos o país que pior lidou com essa pandemia, que até hoje não tem informações encontradas a respeito do que acontece, que até hoje não tem informações encontradas a respeito da vacina. E essa pessoa poderia dizer, se o país tivesse se organizado melhor, se o plano para se lidar com essa pandemia ele fosse melhor, se a comunicação ela fosse mais honesta desde o começo, agora nós poderíamos estar numa situação em que o carnaval ele pudesse ser aproveitado. E não está sendo. E ela poderia buscar um responsável para isso. E esse responsável eventualmente poderia ser um político, poderia ser o governo. E ela poderia questionar as atitudes do governo e refletir a respeito disso. Mas se antes disso, antes de ser levada a uma reflexão que a levará a buscar explicações para o mundo que a cerca, ela se depara com um negócio desse, ela olha para isso e diz, eu não preciso mais procurar explicação nenhuma. Por quê? Porque eu tenho explicação. Foram aqueles desgraçados da escola de samba. E agora, para me proteger dessa desgraça que está acontecendo, eu tenho que mostrar ainda mais para Deus do lado de quem é que eu estou. Então eu tenho que seguir ainda mais, ser ainda mais devoto, ser ainda mais crédulo
e ser ainda mais passivo em relação a tudo que me é orientado por aqueles que são pastores do rebanho. Você vê que o domínio da elite brasileira sobre o povo, ele se dá em múltiplas camadas, não somente de um partido preferido, mas também de uma igreja preferida e de geradores de pensamento e de conhecimento também preferidos. E que todas essas escolas, esses think tanks, eles são antagônicos, de maneira que você sempre acha que você está passando perrengue e sofrendo por causa do outro, e não por causa de uma organização sistemática maior, de forma que você não questione o posicionamento dessas famílias mais ricas que comandam todos os políticos e que mantêm a nossa economia funcionando do jeito que ela está. E é engraçado porque, assim como em Revolução dos Bichos, as pessoas elas continuam sempre achando que o outro, o vizinho, o cara da fazenda do lado, o fantasma do último governante, o humano que é o ex-dono da fazenda, a gente sempre acha que o inimigo ele é do mal, ele é obscuro e ele tem que ser odiado por isso. E na verdade as coisas que estão erradas na nossa vida, elas estão muito mais na cara do que aparenta. E se nós não temos um carnaval agora, no começo de 2001, é porque nós lidamos muito, mas muito mal com tudo que aconteceu até agora. Você pode me dizer que outros países lidaram muito bem e que ainda assim eles não podem fazer aglomerações tão grandes quanto as que a gente tem no carnaval. Sim, mas a gente talvez não precisaria lidar com tantas mortes como temos que lidar e com tanta dificuldade em acesso a vacinas como temos. Embora eu já disse e repito, o meu problema não é nem o nosso lugar na fila da vacina. E sim, quantas pessoas vieram a morrer por conta dessa jogada estratégica de eu não posso deixar que a minha imagem em 2022 seja afetada e eu não posso perder a maioria e eu tenho que dar ao povo alguma coisa que faça com que ele esqueça a frustração e que que na hora do ressentimento, da mágoa, do ódio, da ira, ele canalize tudo isso para o meu opositor político e não, ou para um inimigo imaginário. Se for para um inimigo imaginário, melhor ainda. Enquanto as pessoas elas estão odiando o STF sem saber o que é o STF, enquanto as pessoas estão odiando a China sem saber onde fica a China e o que ela faz, enquanto as pessoas estão odiando inimigos imaginários que explicam a desgraça que elas vivem, elas não precisam refletir a respeito do comportamento das pessoas que estão trabalhando na gestão do país. Elas colocam a culpa no inimigo e não na má gestão, na ingestão, na sabotagem do funcionamento do país como tem sido feito. Então, vamos parar para pensar no quanto a gente agrega a vida das pessoas quando a gente olha para uma coisa dessa e se manifesta nesse sentido. O ministro é burro, é um otário, é isso aí mesmo, imbecil. Com isso a gente encerra o diálogo. Quando na verdade nós deveríamos ter paciência para explicar para nossa tia chata, por exemplo, que na verdade essas pessoas que falam em nome de Jesus e de Deus, elas não são tão cristãs assim quanto aparentam. Porque a gente tem que resgatar na nossa tia crédula o que é o cristianismo de verdade. E o cristianismo, ele está muito acima, embora eu não seja cristão, eu posso dizer que o cristianismo ele está muito acima do rancor, da vingança, dessa pequenez de colocar a culpa no outro. O verdadeiro cristianismo ele está num amor incondicional ao próximo, que faria com que você quisesse se preocupar com o máximo número de pessoas para que elas não pegassem o Covid e que para isso você desse a informação necessária para que elas se protegessem da melhor forma possível. Então, essa informação ela poderia cair no colo de uma pessoa que não tem como não pegar o ônibus, que não tem como não pegar Uber, que não tem como não estar num lugar cheio de gente. E ainda assim, ela ter o cuidado
a delicadeza, o cuidado, o zelo pela máscara, pelo álcool e pelas medidas de distanciamento mínimas que ela pudesse manter para aumentar as chances dela voltar para casa incólume, sem ter se infectado com o vírus. É engraçado que porque uma pessoa ela ficou durante toda a campanha dela dizendo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente tem que mostrar para nossa tia que ficar repetindo isso incessantemente não significa que a pessoa seja da verdade. E que geralmente a pessoa que fica repetindo a verdade, 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 juro que é verdade, geralmente está mentindo, porque quem fala a verdade não precisa ficar reafirmando com convicção e ódio. Geralmente a pessoa fala e ela está embasada na verdade. Então é preciso resgatar os cristãos de verdade por cristianismo de verdade, porque a impressão que eu tenho é que os cristãos de verdade eles estão sendo manipulados por um cristianismo falso. E a Bíblia diz isso, né, que falsos profetas surgirão e desencaminharão a muitos. Que merda é essa que o Gilson está falando aqui? E está falando em nome de Jesus, né? E está dizendo que não permite que alguém tripudie e blasfeme o nome do Pai, quando na verdade ele está usando de mentiras para manipular um povo com a imagem do Deus que ele disse adorar. Então primeiro é preciso, antes de combater o ódio, a gente precisa resgatar o amor das pessoas que nos são próximas e dizer: eu não sou seu inimigo. Eu não sou seu inimigo, mas a gente precisa descobrir, no meio de tantos cristãos assim, quem são os verdadeiros e onde está o amor verdadeiro, para que a gente não caia nesse tipo de retórica que se apropria do nome de Deus e fala em nome dele. Aí uma vez que nós temos de verdade quem é quem nesse jogo, a gente começa a prezar pela verdade mesmo, tomar os cuidados que são necessários e descobrir as explicações a verdade que de fato explica a coisa que nos cerca. Só que a gente está muito longe, a gente precisa começar por esses primeiros passos. E é engraçado porque quando o Gilson Machado Neto e todos os outros do governo eles colocam uma barbaridade dessa, eles colocam não só esperando levar boa parte daquelas pessoas crédulas que não refletem, que não passam da primeira camada da cebola, mas eles contam com a indignação de quem para na segunda camada da cebola. Porque esse marketing negativo, essa publicidade reativa, ela também é boa e ela também faz parte do jogo. Então quando a gente faz programas de rádio, podcasts, somente para dizer que esse cara é um imbecil, a gente joga o jogo deles, porque aquela galera que parou na primeira camada da cebola, ela não tá olhando para isso daqui, ela não tá olhando para quem tá chamando esse cara de burro, de imbecil, de incompetente, de jumento, e ela não o vê desse jeito. Por quê? Porque esse é um cara de Deus. É um cara que diz pra mim: não sou contra carnaval, eu sou contra tripudiar o nome do nosso Pai. E eles colocam do lado do cristão que está perdido em relação à liderança que tem. Então, quando uma pessoa dessa, ela diz, dá para entender quem manda ou quer que eu desenhe, ele gera uma empatia enorme na camada que não passa nas pessoas que não passam da primeira camada da cebola. E elas olham para esse cara e falam assim: esse cara é do bem, meu. Então quem não gosta dele é do mal. Então meu sobrinho que fica me xingando, ele é do mal, porque é ele que se ele critica o Gilson, é porque ele é esse cara aqui, ele quer caçoar de Jesus. E é esse desencontro que sustenta essa forma de se fazer política, que tem dado certo desde antes da eleição e que muito provavelmente vai passar de 2012 ainda dando certo. Então, não é dizendo que esse cara é imbecil que a gente melhora o diálogo. É dizendo por que é que ele posta esse tipo de coisa e o que é que ele ganha. E o que o governo que ele apoia ganha com a repercussão que isso gera. Isso que é um excelente exercício. Toda vez que você tiver vontade de xingar, e se tem uma coisa que eu manjo nessa minha vida, é de vontade de xingar. Eu jogo MOBA. Mas toda vez que você estiver quase xingando um cara desse, principalmente em redes sociais, pergunte o que é que esse político ganha com o xingamento que eu faço contra ele, quando ele faz uma barbaridade pior do que a outra. Essa é a pergunta que a gente tem que responder, porque aí talvez a gente pare de xingar. E talvez a gente comece, ao invés de atacar esse cara, a tentar trazer para nós as pessoas que são convencidas por ele. E talvez uma união
da nossa sociedade, eu estou falando aqui de forma meio utópica, mas uma união da nossa sociedade talvez finalmente pudesse fazer com que a gente exigisse pessoas que se portem de forma decente e que não façam post no Twitter como esse daqui. Pensem a respeito.